A Rússia intensificou os bombardeios a Kiev, capital da Ucrânia, e a Mariupol, no leste do país. De acordo com os russos, as zonas urbanas na cidade portuária já estariam sob controle de Moscou, mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nega. Nós vamos falar agora mais sobre esse conflito com o professor de Relações Internacionais da ISPM, Günter Husted. Muito bem-vindo ao nosso programa. Não sei se falei seu sobrenome certo. Bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom, gostaria de saber, primeiro, se ainda há alguma chance aí de saídas pela via diplomática, a paz é possível, quais são as chances aí de uma terceira guerra mundial acontecer? Bom dia, Cláudia, William, a todos que nos assistem, feliz Páscoa e, infelizmente, uma Páscoa conversando, de uma guerra como essa que infelizmente não vejo uma saída negociada tão cedo, porque já ficou mais claro, do que inicialmente, de que os objetivos do presidente Putin não foram alcançados e ele está tendo que redesenhar a sua estratégia. Portanto, está tendo que tentar fazer primeiro esse controle territorial do sul e leste da Ucrânia. Enquanto ele não conseguir isso, não vai sentar à mesa de negociação. E muito provavelmente, ou melhor dizendo, muito possivelmente, ele venha tentar controlar áreas cada vez maiores e possivelmente pegando até o rio Dnieper, que praticamente dividem. O rio divide a Ucrânia em leste e oeste. Eu digo isso porque, diante do pensamento russo e da realidade dessa guerra, dificilmente ele ou mesmo seus generais russos vão admitir que a Ucrânia tenha fronteira direta com a Rússia, pelo menos uma Ucrânia controlada pelo presidente Zelensky, e por isso que grande possivelmente ele venha a controlar essa região maior do leste da Ucrânia e instalar ali um governo pró-Moscou e criando duas Ucrânias, como a gente viu na época da Guerra Fria, como a gente tem, por exemplo, na Península Coreana, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então, infelizmente, com essa característica, com essa possibilidade desses serem os objetivos do presidente Putin, dificilmente o governo ucraniano vai sentar e negociar com o governo russo. Portanto, a perspectiva de uma guerra de longo prazo, já não falo nem mais de médio prazo, falo de longo prazo, meses ou mesmo ano, vem crescendo cada vez mais. Agora, como você perguntou, a possibilidade de uma terceira guerra mundial, eu ainda vejo como baixo, muito baixa essa possibilidade, porque o grande objetivo do presidente Putin é salvar e manter a grande mãe Rússia, como ele diz. E o que significa isso? Ele vai colocar em risco perder o seu país, perder a sua sociedade, porque é isso que resultará numa confrontação com a OTAN, principalmente com os Estados Unidos, por causa das armas nucleares. Os dois lados, acho que nunca é demais lembrar, e esse é o grande receio de todo mundo, e por isso que trabalhamos e esperamos que realmente essa lógica permaneça, de que as armas atômicas dos dois lados podem destruir a Terra 16 vezes. 16 vezes. Portanto, não seria a perda somente da Rússia, dos Estados Unidos e da Europa, seria a humanidade como a gente conhece hoje. Então, diante dessa possibilidade, dificilmente o presidente Putin vai entrar numa guerra que faça a Rússia desaparecer. Por isso que eu ainda considero baixa a possibilidade do que se diz, de uma terceira guerra mundial. Guts, quando a guerra começou, lá em 24 de fevereiro, muitos falavam que Putin se preparou para essa ofensiva. Muitos especialistas falam que talvez ele não enxergasse o futuro. E hoje, por exemplo, nesse tabuleiro da geopolítica, nós temos Finlândia, Suécia, as ameaças de entrada na OTAN, o fornecimento de suprimentos e armas por parte dos Estados Unidos e União Europeia ao exército ucraniano. A Rússia tenta demover os ucranianos desta empreitada e diz, olha, vamos se render, esse é o melhor momento. Já ameaça e cita mais de 20 vezes o uso das armas nucleares. A gente percebe em toda aquela região o aumento da escalada.
e a diplomacia descartada. Bom, Putin continua com isso? É a única alternativa que ele tem para se manter no poder? Bom, ele efetivamente segue um padrão que é um padrão não só do Putin, mas é um padrão russo, mas que o Putin, vamos dizer assim, aperfeiçoou, que é literalmente elevar a tensão para buscar uma negociação e uma saída favorável ao lado russo. O grande problema é que ele vem tomando decisões com base em percepções erradas da realidade. Muito provavelmente porque os seus auxiliares não tiveram a coragem de passar as informações verdadeiras para ele. O que eu quero dizer com isso? É um governo autoritário, centralizado como o dele, diferentemente das democracias, onde as decisões são debatidas, às vezes até mesmo à exaustão, o que leva, em certas vezes, uma paralisia, né, das decisões, faz com que um governo autoritário tome decisões erradas. Então, se o Putin realmente tinha uma visão de uma decadência do Ocidente, de uma divisão da Europa, apostava nessa fragmentação, de um enfraquecimento da OTAN, que os europeus não estariam dispostos a enfrentar uma possibilidade de guerra, a gente está vendo que foi uma visão completamente errada da realidade. Então, com esse fortalecimento da Europa, e como você bem colocou, com a possibilidade agora de Finlândia e Suécia aderirem à OTAN, isso se tornou uma realidade porque ficou muito claro, né, para as populações, e isso não é isso que tem que ser, acho que muito ressaltado, não é uma visão só desses dois governos. Como governos democráticos, isso está sendo muito debatido nessas duas sociedades, e o que se tem notícia é que a população, né, as populações desses dois países estão agora apoiando como nunca a entrada na OTAN, porque viram, se você não faz parte da OTAN, você corre o risco de ser invadido se você entrar em desacordo com, né, o governo russo. E por isso mesmo devem aderir sim à OTAN. E o que o presidente Putin vai poder fazer agora? Não muito, porque suas forças armadas estão agora realmente atoladas, né, na Ucrânia. Ameaças nucleares devem aumentar o discurso. Contudo, ameaças nucleares contra esses países pode levar a uma escalada, aquela que eu já falei agora há pouco. Então, as relações entre Ocidente e Rússia, com esse caminhar da situação, do cenário internacional, deve deteriorar muito. E com isso, as sanções econômicas devem permanecer até pelo menos enquanto ele estiver no poder. Como ele tem um aparato policial e de segurança muito bem controlado, ou seja, ele consegue eliminar todas as grandes ameaças a ele, até mesmo as pequenas ameaças, os casos de envenenamento, prisão de opositores são notórios, né? Então, ele infelizmente deve permanecer aí no poder por muito tempo e esse estado de situação de tensão e crise entre Ocidente e Rússia permanecer por um bom tempo. Professor, na próxima quinta-feira agora, o alto escalão do governo ucraniano vai visitar Washington, se reunir lá com Biden. Zelensky diz que precisa de, além do que já foi gasto, mais 4 milhões de dólares. À medida que essa guerra aí se estende, se arrasta, os gastos também aumentam, né? E aí mexe com o bolso de todo mundo acaba sofrendo com isso. E com a falta de alimento também, inclusive a Ucrânia produz 30% do trigo, né, mundial. Então, é uma falta que vai afetar todos nós. Sem dúvida alguma, Cláudia, o que alguns analistas estão dizendo, essa é a verdadeira Primeira Guerra Mundial, porque das outras duas, várias regiões do planeta não foram afetadas, como a África e até mesmo aqui regiões da América do Sul. Por esse efeito, principalmente nos alimentos, mas também nos combustíveis, você está realmente, sim, o mundo inteiro sentindo os reflexos, né, dessa guerra. Portanto, sim, a inflação está subindo no mundo inteiro, em alguns países mais, outros menos, mas sem dúvida alguma está afetando o mundo inteiro. E essa é a aposta que o presidente Putin está fazendo, de que as democracias não vão aguentar, através do voto, manter esse status de beligerância.
E por isso mesmo, né, vai tentar se manter no poder o máximo possível para que você tenha aí a possibilidade de mudanças nos governos ocidentais. O primeiro caso é justamente o da França, né, em que nas últimas semanas a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, que historicamente teve sempre Putin como um exemplo, fotos dos dois juntos são já notórias, cresceu muito ameaçando a reeleição, né, do presidente Macron. Assim como nos Estados Unidos, a popularidade do presidente Joe Biden, né, caiu justamente por causa do aumento, né, da inflação e a aceleração do aumento dos juros por parte do Banco Central americano. Esse é realmente um desafio muito grande que os governos ocidentais vão ter que enfrentar, e por isso mesmo muitos estão apostando nessa, entre aspas, reedição de uma Guerra Fria, de que o Ocidente precisa se unir contra esses governos autoritários, como justamente o russo e o chinês. Portanto, passamos por momentos de grande instabilidade econômica, política, tanto interna quanto internacional, nos próximos meses e anos. Muito bem, conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Günter Hudsit. Muito obrigada pela sua participação, pela sua gentileza de participar agora de manhã tão cedo aqui com a gente no Jornal da Manhã. Obrigado. Eu que agradeço. Bom dia, boa Páscoa a todos.